Seu bebê está na fase dos 2 anos e você está enfrentando aquela fase Terrible 2, a fase dos 2 anos, terríveis 2 anos? Então vem comigo nesse vídeo, vamos tentar entender o que está acontecendo na cabecinha do seu bebê e como que vai ser esse momento com vocês e como lidar para ser uma fase mais suave e mais leve. Meu nome é Daiane dos Anjos, eu sou mãe, fotógrafa de gestantes e recém-nascidos e consultora de amamentação. E esse é o Manual do Recém-Nascido. A fase dos 2 anos do bebê é uma fase de desenvolvimento emocional e de autopercepção para o bebê. Ele deixa de ser bebê para ser criança. Ele se vê como uma pessoa, um indivíduo indiferente dos pais, independente dos pais. Os pais são umas pessoas e eles são outras, com vontades e opiniões diferentes. Até então, quem decidia o que devia fazer, o que devia vestir, o que devia comer, eram os pais. Agora o bebê tem suas próprias vontades. O bebê cresceu, ele sabe o que ele quer, mas não exatamente o que ele quer, porque ele não tem maturidade para isso. Lógico, o bebê só tem 2 anos, por isso ele não sabe lidar com as consequências e com tantos nãos que vêm para ele. Ele sabe o que ele quer fazer e ele se depara com vários limites e várias regras que o impedem de fazer o que quer, e então o bebê não sabe como lidar com isso. A família recebe isso como uma rebeldia do bebê, porque o bebê, o que antes topava fazer de boa, agora não. Tudo é não pro bebê, ele não quer porque ele quer impor as suas vontades e os seus desejos. E ao mesmo tempo o bebê se vê num dilema, porque ele quer, mas não sabe exatamente o que quer. O show! Caso aconteça do bebê fazer um show clássico, de supermercado, num shopping, no meio das pessoas, porque você disse não. Você disse essa palavra que o bebê não poderia, de repente, comprar um doce ou abrir na hora ali no meio do mercado, ou independente dos porquês, você disse um não e a criança começa a fazer a clássica birra, bater os pezinhos, se jogar no chão e fazer aquela boa cena de Maria do bairro, se jogar e chorar e berrar. Por favor! O que eu te digo? Não se desespere, fique tranquila. Eu sei que é difícil. Aqui. Mas fique tranquilo. Não se importe com a opinião e com os olhares julgadores dos outros, porque ou eles já tiveram filhos e já passaram por isso, ou vão passar, ou simplesmente você não precisa da opinião deles e não importa o que eles pensam sobre o momento. O que importa é você e o seu bebê. Então não grite, não se irrite, não se desespere, não saia andando e deixe a criança então fique aí chorando e eu vou embora viver uma vida sem filhos. Relaxa! Para ver se a criança se liga. O que você precisa fazer é se acalmar, se abaixar e conversar. Talvez esperar ali, uns segundinhos, uns minutinhos para a criança extravasar toda aquela tristeza e angústia que está vivendo e sofrendo. Parem! Mãe! Hoje vocês vão se comportar. Eu não vou ser humilhada na frente da vizinhança inteira. Colocar a criança na real e conversar. Se você não se sente confortável porque tem muitas pessoas olhando, o que for, pegue a criança e vá para um canto mais reservado, com menos pessoas, mas vai ser preciso ter uma conversa. Converse com a criança, explique o que está acontecendo, o porquê do não. Mas antes, se coloque no lugar da criança, use empatia, entenda o porquê que ela está chorando, Explique. Por exemplo, eu queria abrir o doce e comer ali no meio do mercado. Filho, não pode. A mãe entende que você gosta muito desse doce, Mãe, pai, tio, quem for que estiver com a criança nesse momento difícil. Eu entendo que você gosta muito desse doce, que é seu doce preferido, Tô usando o exemplo do doce, seja o que for. Você gosta muito, é muito gostoso, mas não pode comer agora. Veja, ninguém está comendo. Todo mundo gosta do que está comprando, mas não está comendo porque aqui não é a hora. A gente vai passar pelo caixa, vai pagar e depois você vai poder comer, Ou você vai poder comer depois do almoço, porque primeiro precisa comer comida saudável. Você vai contar o porquê, seja o que for, em conversa simples que a criança entenda. Mas é muito importante você ter paciência e empatia com a criança, explicar o porquê dos nãos, o porquê que você disse não, o porquê que foi feia aquela situação, aquela atitude da criança e te deixou triste, aquele griteiro, mas explicando e sempre reafirmar o seu amor pela criança. Você a ama, continua amando, é o amor da vida, mas aquele comportamento não é aceitável e os porquês.
não grite, não xingue de forma nenhuma. Lembrando que, por mais que seja uma situação difícil, é difícil para as duas partes, né? Para o adulto e para a criança, mas ainda assim a criança, né, é o bebê, e nós adultos, teoricamente, pelo menos na teoria, a gente tem que ser maduro e saber conduzir a situação. A prevenção para o show não acontecer. Eu acredito que a criança entende, independente da idade dela, ela entende. Na minha opinião, é uma via de mão dupla. Se o bebê, independente da idade, claro que salvo bebezinhos recém-nascidos, né, até 3 meses, 6 meses, que eles ainda não têm maturidade intelectual mesmo para colocar as suas vontades, né, mas assim que o bebê fica um pouquinho maior, ele começa a mostrar e demonstrar o que ele quer e o que ele precisa. Então, na minha opinião, é uma via de mão dupla. Se a criança, independente da idade dela, consegue se fazer entender, né, ela consegue colocar para o adulto o que ela quer e o adulto entende, na mesma intensidade, o adulto vai conseguir se fazer entender pela criança, pelo bebê. Então, antes de sair, colocando, né, esse exemplo do supermercado, por exemplo, você falar para a criança, olha, nós vamos no supermercado, a gente pode comprar aquele doce que você gosta, mas não pode comer lá, você vai ter que esperar pagar e a gente sair e chegar no carro, ou a gente sair e chegar em casa depois do almoço, ou, por exemplo, eu vou comprar um doce para você e você vai escolher qual, o que for. Você vai colocar o limite e vai apresentar para a criança antes, porque se ela simplesmente aparece lá dentro do mercado, né, se coloca no lugar dela, ela chega no mercado, tem um monte de doce, um monte de coisa gostosa, ela quer todos. Ela não vai entender naquele momento que ela quer, que tá com o doce na mão, se não for conversado antes, que ela vai ter que escolher um ou que ela não vai poder comer naquele momento, entende? Ela apareceu ali e ela quer. E no momento que ela quer e você não deixou, ela vai se sentir muito frustrada, muito angustiada. Minha mãe, o meu pai, quem for, está me impedindo de fazer algo que eu gosto muito. Não vai entender os porquês se você não explicar antes para a criança. Você explicando antes e conversando, ela vai entender. Então conversa antes. A gente vai no mercado ou até antes do mercado. Ó, chegamos no mercado, a gente vai entrar, você vai poder escolher um doce ou 2. É bom colocar um número pequeno que a criança consiga entender para que ela aprenda também limites, né? Não é sempre que a gente pode comprar tudo que a gente quer. Enquanto a criança é pequena, a gente consegue comprar todos os doces que ela quiser, né? Algumas vezes, em algumas situações. Mas a criança vai crescer e vai repetindo o padrão. Então vai chegar um momento que você não vai poder comprar todos os brinquedos que ela quiser naquela loja, ou, né, sei lá, coisas maiores, computador, tablet, celular. Então é preciso que a criança cresça com limite e comece desde cedo. Por mais que aperte o coração, é nessas oportunidades que a gente vai conseguindo educar a criança, né, mesmo de novinha. Então você coloca os limites antes, seja qual for, é você que determina com a sua família. Converse com a criança antes e coloque os limites. Saindo do exemplo do mercado, do shopping, de comprar coisas, vamos para um parquinho, por exemplo. A criança está brincando, está se divertindo, está adorando o parquinho. E você tem um compromisso daqui a pouco, você precisa voltar porque está ficando tarde, está ficando frio, está vindo uma chuva. Você não vai esperar o momento que você realmente precisa sair, naquele minuto, pegar a criança e falar, vamos embora. A criança vai falar, não quero. Você vai pegar a criança, levar a criança de arrasto, a criança gritando e chorando. Sabe esse momento, essa situação? Provavelmente você já viu ou já até vivenciou. Então, como prevenir este momento? Conversa antes com a criança. Olha, a gente vai brincar, você vai pro parquinho, mas a hora que eu te falar que a gente vai embora, eu não quero briga e não quero choro e a gente vai embora. Combinado? Combinado. Então tá bom. Daí vai chegar o momento, né? Você tá vendo que, sei lá, daqui 5 minutos você precisa sair ou daqui 10 minutos você precisa sair. Não espere chegar a hora exata de sair. Você vai lá e fala pra criança, olha, lembra que eu falei pra você que a gente precisa ir embora porque, sei lá, vai chover, vai ter um compromisso, seja o que for, tá ficando tarde, tá ficando frio? Você lembra. Então tá, então a gente tem tempo de dar mais 3 escorregadas. Ou em mais um brinquedo, sabe? Coloca um limite, em números pequenos que a criança consegue entender, por mais que ela não saiba contar. Ah, vai ser 3 escorregadas e a gente precisa ir. Então a criança vai escorregar, ó, já foi uma, então você tem mais 2. Agora é a última, certo? Certo. E foi. E daí, então agora a gente vai embora. E você também precisa cumprir o seu lado, porque foi 3, pode ir mais uma, pode ir mais outra. Aí a criança vai entender que se ela pedir, se ela reclamar, se ela choramingar,
ela vai conseguir mais. Talvez, né? E se o meu pai ainda não cedeu, minha mãe não cedeu, é porque eu não chorei o suficiente, eu tenho que chorar mais para deixar. Então, não eduque a criança para que ela chore para conseguir algo. Não, é isso. Eu falei que é 3 vezes, foi 3 vezes, pronto, agora a gente vai embora. Se choramingar, reclamar, a próxima vez eu não venho, a próxima vez eu vou deixar mais você brincar. Deixa clara a situação e cumpre o seu papel. Ah, se você não parar de chorar, a gente vai embora. Se você não parar de fazer birra, de brigar com a amiguinha, a gente vai embora. Tá, se você falou que se a criança não parar de fazer tal coisa, você vai embora e a criança não parou, vá embora. Então só faça essa ameaça se você realmente estiver disposto a cumprir. Eu particularmente não gosto desse tipo de ameaça porque eu não vou ir embora na casa dos meus amigos antes da hora porque o meu filho fez alguma birra. Eu prefiro ir em um momento separado, né, num quarto, algum lugar, me abaixar e conversar. Olha, você tá brigando com o amigo, o que tá acontecendo? Não pode, você tá na casa dele, você tem que respeitar, os brinquedos são dele, se ele deixou você brincar, você tem que brincar com aquele. O que for, a situação que for. Com os meus, às vezes acontecia de ser a hora de lanche, eles não quererem parar de brincar, porque não quer lanchar porque não quer parar de brincar. E daí eu já sei o que vai acontecer. Se não comer na hora, o que vai acontecer? Vai ficar chato, vai começar a brigar, vai começar a chorar, porque é criança. Então eu vou e converso, ó, me abaixa, olha, você precisa lanchar, porque senão você vai ficar chato, a gente vai começar a brigar e eu não quero isso. Então, para você brincar, você primeiro vai ter que ir lá fazer o lanchinho que a mãe separou para você, certo? Certo. Se você se abaixa e conversa com a criança olhando no olho dela, não tem discussão, não tem por que brigar, é um combinado. E se você sempre cumpre sua palavra, a criança vai confiar em você e vai entender que você tá falando que é para comer, é porque é importante comer, agora eu vou comer e depois eu volto a brincar. Tranquilo. E nada também de trocas, recompensas. Ah, filho, se a gente for embora agora do parquinho, a hora que eu voltar, eu compro um Kinder Ovo pra você. Não precisa comprar a criança, isso não é saudável para a educação dela, né? Ela não precisa aprender isso, a vida não é assim, né? Se a gente não pode comprar aquele carro, é porque a gente não pode. A gente pode fazer o quê? Trabalhar, guardar dinheiro para um dia voltar e comprar aquele carro ou um outro melhor, né? A vida não vai nos dar, porque eu não posso comprar aquele carro, então eu vou lá no shopping comprar um monte de, sei lá, um monte de roupa. Já que eu não posso comprar o carro, roupa eu posso comprar. Não é assim, nem é que eu nunca vou comprar aquele carro, por exemplo, né? Porque eu tô gastando em roupa que eu não precisaria nesse momento. Entende? É um exemplo bobo, mas o que eu quero dizer é que não dá coisas para o seu filho para tirar outras. Se ele não pode fazer alguma coisa, é pro bem dele, porque senão você não estaria tirando isso dele. Se você não pode, pontue o porquê e as consequências disso, que isso facilita, independente da idade da criança. Não é porque é pequenininho que ele tem que fazer o que quiser e você não vai dar limites para sua criança. Você tem que dar limites desde o início. Se a criança é capaz de dizer o que quer, então você também vai ser capaz de explicar para a criança o que pode e o que não pode naquele momento. Crianças testam. Elas precisam testar para aprender os limites. Então, até os nossos limites, na verdade, a começar pelos nossos limites. Até quanto, né, minha mãe vai me aguentar ouvir e não vai me dar o que quer? Ou até quanto a minha mãe consegue sustentar o não dela? Será que se eu chorar, se eu pedir por jeitinho, ou que eu pedir para minha irmã pedir por mim, ou para o meu amigo pedir por mim, será que ela cede? Eles vão testar, é natural e você precisa saber disso. Então, se mantenha na sua posição. Se você disse não, é não. Explique para a criança para ela entender o porquê, se for possível, porque vai haver momentos que não vai ser. Você vai explicar, olha, filho, não pode comer o doce agora porque você ainda não almoçou e vai te fazer mal. Ou você comeu muito doce. Não quero. Paciência, você já explicou o porquê, não vai continuar explicando o resto da vida. Não pode por causa disso, a mãe já conversou e já explicou para você. Quer chorar, pode chorar, mas não vai ter do mesmo jeito. E aí você vai sentindo qual é o seu posicionamento com relação a isso, né? Os meus, quando eu tava em casa, eles estavam muito xaropes, assim, muito chatinho, porque quer alguma coisa, você pode, ó, quer chorar, chore, mas vai chorar lá na cama, que é um lugar quente e macio, chora tudo que tem pra chorar, a hora que você estiver melhor você volta. E era um sarro, porque a Lelê era muito pequenininha, ela já fazia isso. Às vezes ela ficava chata, né, por qualquer motivo, sei lá, cansada, não sei, né, tava tudo bem, tava com sono ok, tava com alimentada, mas ficava chato. Não queria brigar com os outros, Letícia. Até na casa da minha mãe, né, ela ia pro quarto do meu irmão, eu falava, vai lá pro quarto do Dudu, que é lugar, lá no quarto do Dudu é lugar de gente chata, brincando, tá, pra tentar o meu irmão. Mas daí ela ia, ficava um tempinho com tiquinha, pequenininha, com 1 ano e meio. Ela ia, daqui a pouco voltava,
Oh, de boa. Muito bonitinho, eles entendem, eles são capazes de entender. Rotina e controle de expectativas. Rotina é algo muito importante para todos nós, mas para a criança é ainda mais importante. Ela precisa saber o que está acontecendo e o que está por vir. Isso faz com que ela se sinta segura. E controle de expectativas também é muito importante. Usando esse exemplo do mercado, né? Hoje nós vamos no mercado, eu vou comprar pão, leite, carne e hoje a mãe só pode comprar isso, só tem dinheiro para isso e não podemos comprar nada mais do que isso. Em alguns momentos, mesmo que você tenha dinheiro que você possa comprar, é legal colocar isso na situação da vidinha da criança, para que ela entenda que às vezes não é possível. Às vezes, a gente pode entrar na loja de brinquedo, a gente pode ver os brinquedos, mas a mãe não tem dinheiro para comprar o brinquedo hoje para você. Então você pode até olhar, mas a gente não vai comprar. Deixa claro e mantém o seu posicionamento. Isso é muito importante, porque assim, a gente não tá falando de você, entende? A gente tá falando da educação da criança. A criança vai crescer e vai se tornar um adulto, e ela precisa saber lidar com situações e com frustrações. E tudo bem, seguir em frente. Então, se ela sempre tem tudo, quando chega a vida adulta, fica mais difícil, porque não é sempre que vão dizer sim pra gente. Na verdade, a gente leva mais nãos na vida do que sim, né? Seja com um não propriamente dito, mas com situações que a gente não pode ter, não pode conquistar naquele momento. Mas a gente pode seguir em frente e conquistar em outro momento. As crianças são nossos espelhos. Elas repetem o comportamento dos pais. Elas nos observam e repetem e tomam como certo e correto tudo o que fazemos. A fase dos 2 anos vai passar e outras virão. Então ajude o seu bebê a passar por essa fase de forma leve, de forma gentil, com carinho, compreensão e os necessários limites. Gostaram desse vídeo? Conseguiram entender um pouquinho mais como que é para o bebê essa fase dos 2 anos e como se antecipar e prevenir os possíveis chiliques? Então comenta se vocês têm uma outra sugestão para as mães que estão passando por essa fase, se esse vídeo te ajudou a entender melhor. E não se esquece de se inscrever no canal para ajudar o canal a crescer e ajudar várias e várias mães a curtir também se você gostou, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.